motiva o motivador? Você acabou de responder. Brother. Deus, brother. É isso aí. Deus. É isso aí. Nó. Nessa fase muito bonita que a ZP está de expansão para a cidade de São Paulo, que talvez seja o mercado mais competitivo e desafiador do Brasil, né? Eu olho assim para aquelas incorporadoras, as 30 maiores incorporadoras do país estão todas lá do nosso lado, né? Mas por incrível que pareça, isso não me dá medo, me dá mais vontade ainda de melhorar, de ser melhor como pessoa e como empresa, de poder ainda agregar ainda mais valor na vida das pessoas. Olá, tudo bem? Outro podcast é a Moeda Imob, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Hoje, com muita honra e prazer, está ao meu lado Wagner Pacheco, da ZP Empreendimentos. Seja bem-vindo, meu irmão. Meu brother legendário. Legendário. Muito obrigado por me convidar e principalmente por não desistir. Porque você sabe que a agenda corrido, é né, difícil. Com essa minha agenda agora de São Paulo, né? Parte do mês em São Paulo, parte do mês em Uberlândia, fica cada vez mais desafiadora. E desde já eu agradeço por me aguardar. Wagner, quando você me mandou essa, cara, eu falei assim, cara, eu não costumo desistir de nada. E eu sei o quanto é corrido o seu tempo e, mais uma vez, eu te agradeço por este momento e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo leve, gostoso e que as pessoas vão aprender com você. Obrigado por isso. Meu irmão, eu sempre costumo começar o podcast com uma pergunta muito simples. Quem é Wagner Pacheco? Do ponto de vista Wagner Pacheco. Você quer que eu fale quem é Wagner Pacheco ou você quer que eu fale a minha história? Os dois juntos. Tá bom. Bom, meu nome é Wagner Pacheco e eu prefiro me definir muito mais por quem eu sou do que pelos títulos que eu tenho ou pelos cargos que eu ocupo ou pelas empresas que eu tenho, né? Então eu sou filho do Pachecão e da Maria Eunice, sou casado com a Michela Zambon e pai do Lucas e da Melissa. Isso me define muito mais do que todos os outros títulos que as pessoas nos impõem, né? Ou até merecidamente nos presenteiam. Isso aí, cara. Ô Wagner, vai fazer agora, vai completar 3 anos de mercado, com o canal A Moeda, ajudando o nosso mercado em si. E aí eu queria que você contextualizasse e contasse um pouco da sua história no mercado imobiliário, como que você começou e depois com o período de como surgiu a ZP. Muitos conhecem a ZP, a maioria conhece a ZP Empreendimento, mas queria saber do Wagner, como que começou a sua história e depois como criou a ZP. Com prazer. Seu pai esteve aqui, ele contou um pouco, mas eu quero a sua visão, cara. Vocês trouxeram lenços? Quem está aí nos escutando aí, você trouxe seu lenço? Tá aqui comigo. Porque é aquela história que até o cavalo chora quando você conta, né? E a minha história, ela começa muito antes da ZP, né? Ela começa com meus pais, né? O Pachecão e a Maria Eunice, que são pessoas que são exemplos para mim, né? Foram e são exemplos para mim. E o meu pai, com toda a inteligência que ele teve, ele conseguiu superar uma maldição, que é a escassez, a fome, porque a maldição ela se revela de diversas formas. Tem gente que se associa a drogas, tem gente que, né? E a família dele se associou, por diversos motivos, à escassez, à fome, né? De forma que, por muitas vezes na vida dele e da minha mãe, inclusive quando eles já eram casados, faltava o que comer. E não é simples de contar, nem é bonito, né, para quem passa. E porque depois que o êxito ele é adquirido, né, depois que a conquista vem, tudo parece fácil, né?
nossa, como é fácil para aquela pessoa, né? Mas na verdade ninguém sabe por trás de tudo o que aconteceu, né? E eles tiveram essa trajetória muito difícil, né? Meus pais mudaram da fazenda, da roça mesmo, para a cidade, não tiveram oportunidade de estudar. E eles valorizavam muito o estudo e com muito trabalho e dedicação eles conseguiram superar essa pobreza, essa maldição através da construção civil. Que massa. E uma coisa que o meu pai tinha de muita habilidade é o esforço e o trabalho. Ele ensinou isso para todos os filhos. E minha mãe era do lar e tinha as habilidades de costura, né, as habilidades de culinária, e isso também agregava também na vida nossa e na vida dela, né? Aliás, eu tenho uma receita de pudim de queijo que só a minha mãe sabe fazer, tá? É isso aí. E então eles com toda essa dificuldade e por não ter estudado e eles sempre valorizaram isso e através dessa valorização eu pude vir estudar em Uberlândia. Vocês são de Patos, né? Nossa origem é de Patos de Minas, né? Minha mãe e meu pai têm origem da roça ali, que era uma fazendinha bem no interior entre Presidente Olegário e Patos de Minas, né? Quase chegando no PO, ali perto do André Quissé, né? Conheço aquela regiãozinha ali, saindo de Patos sentido Paracatu ali. Não é Paracatu mesmo. Por ali mesmo. Passa em frente PO, cidade do cantor. Na verdade, a cidade dele é André Quissé. É antes, então, no meio do ali caminho. É ali na grota, ali, um pouquinho mais embaixo, né? Estradinha boa. Tipo isso. Sei demais. E eu pude vir estudar em Uberlândia, fazer engenharia em 2009. E aí eu, né, me formei, trabalhei em empresas de grande renome na cidade, naquela época. E ainda hoje. Você veio para cá em 2009? Eu formei em 2009. Você formou em 2009. Perdão, o tempo passando rápido. É 99, tá? Corrigindo. 99. Você veio para cá em 99. E aí eu trabalhei na Algar, trabalhei na União Atacadista, trabalhei em diversas empresas, né? Trabalhei na Souza Cruz. E sempre com aquela pessoa disposta a agregar valor na vida. Tudo ali no setor industrial. E assim, eu já tinha isso comigo, né, de agregar valor na vida dos outros através de projetos. Na época, o projeto nosso era de TI, né? Eu trabalhava na área de TI. E eu acabei empreendendo nessa área, criei a Concepta, que prestou serviços para diversas empresas também, como Algar, Mitsubishi. A gente tinha soluções naquela época que já usava ali a base da IA, né? Que a IA nada mais é do que ifs, né? Sis, né? Se isso, faça aquilo, se isso, faça aquilo. Claro que hoje o volume, né, de informações que a IA tem é de uma forma absurdamente maior do que naquela época. Mas a gente fez, por exemplo, projetos de PCP da Mitsubishi para regular a linha de produção. E é bem provável que, se eu fizer uma visita na Mitsubishi ainda hoje, eles ainda lembrem do nosso projeto. Que legal, cara. E nessa época, seu pai já estava construindo? Meu pai começou a construir quando eu nasci, né? Na verdade, ele precisava construir para colocar a comida dentro de casa, né? E quando eu vim para Uberlândia, né, eu acabei empreendendo nessa área, mas eu sempre tive um exemplo dele, né, do trabalho, e sempre tive vontade de trabalhar no segmento da construção, né, de fazer incorporações. E quando a minha empresa de TI foi comprada, eu tive essa oportunidade, porque a ZP até já existia, mas de uma forma incipiente, sem capital. Naquela época, o acesso ao capital era muito diferente. Hoje o nosso mercado ele está muito mais maduro, né? Você tem diversas opções, né? Você tem fundos, você tem CRI, você tem bancos que estão dispostos a se associarem a um projeto, coisa que não era a realidade para nós, pelo menos numa cidade do interior naquela época, e para a nossa empresa.
E quando a minha empresa foi comprada, né, por uma pessoa que eu acabei me tornando amigo depois, aí acabou que me propiciou iniciar essa atividade na construção civil. Porque era difícil sem capital, né? Era, como eu posso dizer, a fonte da origem, né, de cada empreendimento era o capital que a gente não tinha naquele momento, né? Então a gente começou do zero na empresa de TI, vendemos e depois conseguimos operacionalizar isso. Meu pai, ele nunca se associou comigo, a gente nunca teve a oportunidade de trabalhar juntos, mas eu sempre tive os valores e os exemplos que ele me dava. Então isso foi de grande valia, né? Assim, eu admiro, assim, absolutamente meu pai e minha mãe por tudo que eles superaram, né? E por todos os valores que eles conseguiram me passar. Show. E aí a ZP nasce quando? A ZP já existia quando eu tinha empresa de TI, na verdade eu criei as duas praticamente ao mesmo tempo, mas não existia enquanto empresa relevante porque a gente não tinha capital, né? Então, Você assim, fazia alguma construção aqui e outra ali. assim que eu vendo a minha empresa de TI, a gente consegue um caixa que propiciasse isso, a gente já começa a intensificar as atividades na ZP. Então, assim, a gente conseguiu intensificar mesmo alguma coisa ali a partir de 2010, 2011, quando a gente conseguiu algo um pouco mais relevante. A gente conseguia finalizar uma obra e já iniciar outra. Legal. Isso era muito bom, porque as primeiras obras da ZP, a gente começava um prédio e ficava 2, 3 anos sem construir por falta de capital. E hoje a gente consegue já dar essa sequência, né? E foi muito útil, porque a nossa história, a história da ZP, não é muito diferente da história de toda empresa que prospera com trabalho honesto, com trabalho digno e com um propósito muito bem específico, né? Que é entregar alto padrão para o cliente, independente da metragem. Não importa se é um estúdio de 20, 15 metros, que são unidades que a gente vai ter em São Paulo, que é a novidade que eu tenho para te contar. Sim. Ou se são casas em condomínios de alto luxo de 600 metros quadrados. Então a gente tem uma gama de produtos bem vasta e o nosso porquê é isso, é entregar um lar em alto padrão, independente da metragem, para que o cliente possa confiar e para quem valoriza o próprio dinheiro, sem temer pela entrega. Porque nós, no histórico de 20 anos que temos, até hoje, nunca atrasamos uma obra. E a gente, para você entender, não estou fazendo nenhum tipo de promessa. Sim. Não estou dizendo que nós não vamos atrasar nenhuma obra, estou te dizendo o quanto a gente leva a sério essa questão do compromisso da entrega com o cliente. E agora, nessa fase muito bonita que a ZP está, de expansão para a cidade de São Paulo, que talvez seja o mercado mais competitivo e desafiador do Brasil, né? Eu olho assim para aquelas incorporadoras, as 30 maiores incorporadoras do país estão todas lá do nosso lado, né? Mas por incrível que pareça, isso não me dá medo, me dá mais vontade ainda de melhorar, de ser melhor como pessoa e como empresa, de poder ainda agregar ainda mais valor na vida das pessoas. Cara, lá é tudo grande, né, velho? Eu tô fazendo muitas conexões lá, fazendo as minhas mentorias lá. É isso que você falou, as grandes estão todas lá, o maior mercado da América Latina, a maior cidade da América Latina, e tem oportunidade, né, cara? A gente estudou com muita cautela essa expansão para lá. Estudamos outras cidades e ainda estamos estudando, né? Outras cidades do país, e São Paulo foi a primeira delas que a gente escolheu para expandir. Pela pujança da cidade e pelo local. Eu descobri que em São Paulo, e eu descobri isso com experiência própria, se você não estiver próximo de uma estação de metrô para se deslocar de uma forma mais fácil, se você depender de carro, você vai fazer poucos compromissos durante o dia. Então eu descobri que você está perto de uma boa rota gourmet, perto de um local que tenha pontos de interesse inteligentes, sabe? Hospitais, metrôs.
Se você não tiver com essa logística, você sofre mais. Então a gente, de posse dessas informações, escolhemos que para o empreendimento de estúdios, para um empreendimento de short stay, talvez, falando de América Latina, talvez o Allianz Parque, aquele entorno, seja a área hoje de maior interesse pelos shows e eventos que tem ali, né? Show. Filho do Pachecão e da dona Maria Eunice, qual foi o maior aprendizado na sua vida hoje, trazendo para o empreendedorismo com a ZP e esses passos largos a caminho de São Paulo? Qual que foi o maior aprendizado que você teve? Falou, cara, Silvinho, meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso, ou com os dois eu aprendi isso que me ajuda no mundo que eu vivo hoje com a ZP. Pergunta difícil, hein? Eu acho que eu sou um cara que aprendo todos os dias. Todos os dias. Eu me desafio todos os dias. Recentemente eu me desafiei a aprender um novo idioma. E eu estou estudando in questo momento posso dire che posso parlare italiano con te. Imparo l'italiano da 2 anni. E desenvolver novas habilidades a cada dia faz parte do meu métier, sabe? Eu não consigo ficar parado, inerte. Mas se eu pudesse eleger aprendizados, né, além de todos que eu levei, de valores, né, de honestidade e de... São valores inatos, né? Que eu aprendi da minha família e também muito com a minha esposa, né, de relevância familiar, de amor mesmo, amor próprio e amor familiar. E quando eu falo familiar, com os nossos irmãos também. Sim. E, se eu pudesse eleger além de todos esses, eu diria que é agregar valor real à vida das pessoas. Boa. Você poder receber um dinheiro de um cliente, ele saber que ali ele está respaldado, que ali tem solidez e que ele vai receber de volta o empreendimento que ele está tão sonhado da vida dele, né? Show. Eu acho que esse agregar valor, eu acho que é o que diferencia as pessoas que realmente prosperam. Você tem diversos tipos de pessoas hoje no mundo, né? E acho que o que separa muitas delas é essa questão do agregar valor real à vida das pessoas. É você poder pôr a cabeça no travesseiro ao final do dia e pensar, hoje eu fiz mais um ponto positivo ali com o nosso Senhor Jesus, né? Show. Ô Wagner, ZP consolidada, uma incorporadora na cidade de Uberlândia, expandindo para São Paulo. Eu entendi o porquê, eu acho que as pessoas entenderam o porquê você está indo. Agora conta um pouco mais desse projeto São Paulo, para que as pessoas entendam. Vai aprofunda nisso aí. Qual que é, aonde vai ser, como que está o andamento, aonde a ZP quer chegar com isso. Se eu pudesse colocar um nome nesse empreendimento, seria Gratidão, esse de São Paulo. Iniciando ali pelas pessoas que eu conheci através desse projeto, que são meus sócios lá, o Fábio e o Ângelo. Conversei com o Fábio aquela vez. E todas as outras pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer através desse projeto. Né? Pessoas que estão se tornando verdadeiros irmãos. E esse projeto, ele além de nos instigar, assim, além de nos desafiar, no mais alto grau, ele fez a gente se reinventar. Que legal. Eu descobri que as 2 variáveis que a gente tem para fazer cálculo em Uberlândia de área de ocupação e coeficiente de aproveitamento, lá, se você considerar todos os decretos da cidade, a gente tem mais de 1000 variações para você conseguir compor um produto. E diversas, do tipo, se você coloca energia fotovoltaica no empreendimento, é uma variável que adiciona potencial construtivo. Só para você entender o nível, né? Em São Paulo, então, nós fomos obrigados a contratar uma empresa legisladora para nos ajudar aí para desvendar tudo isso.
E não parou por aí. A gente acabou de ser surpreendido com um novo decreto que regula o que eles chamam de unidades habitacionais de interesse social. R1, R2. HS1, HS2, HMP, aquilo lá mesmo. E essas unidades, né, esses apartamentos, agora elas não podem operar no short stay. Não pode operar, para ficar mais claro, com Airbnb. Exatamente. Isso fez com que a demanda de unidades que possam receber short stay, que possam receber um Airbnb no entorno do Allianz, mais que dobrasse. Então a gente ainda está mais empolgado ainda com o projeto. Aumenta valor. Exatamente. E para ser relevante realmente, para agregar valor na vida dos nossos clientes, a gente também não queria fazer um projeto comum. Nós escolhemos nada mais, nada menos que uma empresa franco-brasiliana, que é a Triptych. A mesma empresa que fez o Cidade Matarazzo, o Hotel Rosewood. Caramba, eu já tive lá, cara do céu. Lindo aquilo lá, né? Aquilo lá é de outro planeta, nem parece ser Brasil. Fez o River Gorge de Paris. Fez o J329 Itaim, um empreendimento no Itaim Bibi premiado internacionalmente. E foi carinhosamente escolhida para fazer ali O projeto de vocês. o nosso projeto, né? Para poder realmente agregar valor na vida dos nossos clientes. Me explica uma coisa aqui, que aí é uma dúvida a gente entrando em São Paulo. Eu já negociei alguns imóveis da Vitacom, que estão prontos lá, com essa conexão que eu tenho de lá. Me explica aqui. Quando se aparecem esses decretos para o incorporador, de percentual, você pega o HN1, o R2 tal. Isso, HS1, HS2, HMP. Vou melhorar a pergunta. A prefeitura vem e fala assim, Wagner, você pode construir um percentual de R2, que é a liberação geral, ou não? Como que funciona essa lei ali dentro do seu empreendimento? É percentual ou você escolhe fazer ou não escolhe? Como que é? É uma ginástica. E é uma ginástica de cobertor pequeno. Você cobre um santo para descobrir outro. Essas nomenclaturas, HIS1 é habitação de interesse social, HMP é habitação de moradia popular. São decretos que foram inicialmente definidos para o popular, mas Sim. que acabam renda que mais baixa. as incorporadoras se beneficiam disso para agregar mais potencial. Lembra que eu te falei que em São Paulo a gente tem várias combinações que passam inclusive por fotovoltaica? Então, assim, com essa colcha de retalhos de combinações é que a gente consegue compor o índice. Para você ter uma noção de proporção. A gente acabou de lançar um empreendimento que ficou belíssimo, né? Que chama Mirá, ali no Altamira. Aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia, na Rua da Paz. E convido a todos vocês a conhecerem. O nosso decorado está ali na Nicomedes 1592. Nicomedes Alves dos Santos 1592. Serão muito bem recebidos. É só chegar. Nem precisa marcar. Eu estive lá com o Marquinhos. O que você fala do decorado? Que isso. Maravilhoso. Ficou bonito, né? Eu tive naquele outro decorado seu lá também, do Santa Maria Lifestyle. Santa Maria Lifestyle. Que bom. Diferente. A gente leva o capricho muito a sério, o zelo muito a sério, né? E aquilo ali que o cliente está vendo é o que a gente entrega. Claro que a gente está falando de materiais, não de itens decorativos. Mas falando então para você entender essa proporção de São Paulo. A pergunta é a seguinte: Imagine, São Paulo escreve o que você tem que fazer ou você pode escolher o percentual? Eu vou te explicar. Imagina a proporção. Ela é assim. O Mirá, que a gente acabou de lançar, ele é um empreendimento, um terreno de mais de 2.000 metros quadrados que eu consigo colocar ali 3 vezes. Então eu consigo colocar mais de 6.000 metros quadrados de construção. Em São Paulo, com a inteligência imobiliária trabalhando, com essa empresa legisladora nos apoiando, a gente conseguiu colocar mais de 9. No mesmo terreno? No mesmo terreno. Então, se eu coloco 3 em Uberlândia, São Paulo a gente consegue colocar 9. Você entende a diferença de proporção? Gigante.
Porque a ideia para que as pessoas entendam é que São Paulo não tem mais espaço, né? Então eles aumentam o percentual para cima, né? São benesses que você tem que atender. Claro que para que a gente chegasse nos 9, a gente teve que fazer diversas gentilezas, né? Urbanas até, a gente teve que ajudar tem preocupações que você tem que o empreendimento tem que ter. O que eu quero dizer é que assim, você tem variáveis que você tem que considerar para conseguir chegar nesse potencial máximo. E nem todo empreendimento chega nesse potencial máximo, tá? Sim. E por isso que quando eu falo que esse empreendimento chama gratidão, né? Não só pelas pessoas que eu conheci, mas também é uma sensação de dever cumprido, de competência, de vitória, você conseguir atingir um potencial numa cidade tão desafiadora quanto São Paulo, né? Show. Ô Wagner, agora trazendo no interno do Wagner, como empreendedor e incorporador, qual que é o seu maior desafio hoje a nível mercado imobiliário, como incorporador? O que te, pô, Silvinho, poderia ser melhor aqui, ali? O que para você mais te dá desafio? Tem perguntas mais fáceis para você fazer Não. antes dessa, não? Veja bem, eu acho que os desafios para o empresário no Brasil, ele começa da hora que você acorda e nem a hora que você vai dormir ele termina. Ele continua no WhatsApp. Poxa, eu poderia te elencar aqui diversos, né? Como eu acho que se eu fosse eleger um, eu vou dizer o fator humano, porque eu acho que toda empresa é uma empresa de RH. A sua empresa pode ser em qualquer segmento, mas ela é uma empresa de RH porque sem um fator humano você não consegue. Eu poderia dizer que vendas é um ponto sensível, que toda empresa precisa de vendas, que toda empresa precisa de eficiência, toda empresa precisa entregar para o cliente o que ele recebeu. Mas, no fundo, é o fator humano que está ligado tudo isso, né? É a capacidade que você tem de extrair das pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. A gente chama internamente os nossos colaboradores de Z perfeitos. Se você já foi ou é um Z perfeito, né? Sinta-se abraçado. E os nossos parceiros que fazem negócio com a gente, de clientes a fornecedores, a gente chama de Z parceiros. São nomenclaturas carinhosas que a gente tem. E sem eles, sem os Z perfeitos e sem os Z parceiros, não faz sentido existir a ZP. Legal. Então, acho que o fator humano hoje ele é de uma forma muito sensível, acho que o ponto mais relevante da nossa jornada. E claro que ele é finito, né? A gente tem um número finito de pessoas e um número de pessoas dispostas a fazer um determinado trabalho muito mais escasso. E quando você vai para cidades maiores, por mais que você pense que, nossa, São Paulo, se a gente pegar uma região que é muito maior que Uberlândia várias vezes, mas a proporção dos problemas também é muito maior. A falta de mão de obra também, ela é na mesma proporção da diferença de população. Então, eu acho que esse é um desafio que, mesmo com o aumento populacional, mesmo com o aumento do denso demográfico, eu acho que esse desafio só vai aumentar ao longo dos anos. Ô Wagner, falando de pessoas, né? Esse mercado nosso, eu costumo dizer que existe um player que ele é o ponto da conexão e trazendo para mim é o maior player do mercado, corretor de imóveis. O que você, como empreendedor, incorporador, empresário do mundo imobiliário, poderia dar de dica para que esse corretor seja um profissional? Profissional, quando a gente fala de profissional, a gente fala de uma pessoa que faz o que tem que fazer. Tendo essa visão holística de fora da vivência como corretor, o que você falaria para ele de dicas para que ele performe mais e te ajude a vender? O corretor é uma peça
fundamental no processo. Acho que sem ele não existe. Claro que ele também ser um produto não existe, mas uma empresa sem vendas também não existe. Então, o corretor ele é uma peça de extrema importância no processo. E a gente percebe que o mercado imobiliário em Uberlândia, na parte de corretagem, tem se desenvolvido, tem amadurecido, o que é muito bom. E se eu tivesse que dar assim alguma dica, né, algum conselho, longe de merecer eu dar conselhos para corretor, mas porque eu entendo pouco, né, dessa parte, essa parte é muito mais de vocês, eu entendo mesmo é de construir, de vender eu deixo com vocês aí, corretores, né? Mas humildemente, se eu puder dar uma dica, eu diria que agregar realmente valor na vida dos clientes. Mas eu não estou falando do cara da ponta. Quando eu falo clientes, vamos lembrar que as incorporadoras também são clientes das corretoras, das imobiliárias. Então, você é um cliente meu. eu sou um cliente. Então, assim, agregar valor nas partes, melhor dizendo, porque aí ele vai conseguir equilibrar aquilo de uma forma mais homogênea, de forma que fique bom para todo mundo, né? Eu acho que uma venda ela tem que ficar bom para o cliente, para o corretor, né, o vendedor, sim, e para o proprietário. Eu acho que esse tripé ele é o que mantém o mercado vivo. Porque se em algum momento uma das três partes estiver ferida, machucada, desequilibra. Não dá negócio. Desequilibra e o mercado não sustenta. Boa. Voltando um pouquinho para a área da ZP. O que o Wagner vê de diferente na ZP em relação ao mercado? Vamos falar Uberlândia e São Paulo, ok? Mas no ponto de vista do Wagner, o que a ZP de melhor entrega? Seria muita petulância minha falar com as minhas palavras, mas eu posso te dizer pequenas coisas que é perceptível pelo cliente. A ZP é reconhecida por uma entrega de excelência. Boa. Pelo acabamento em si, mas pelo compromisso com a nossa entrega, tanto de prazo com o produto que a gente entrega. E eu já te mostrei, né, como que a gente faz entregas, né? A gente entrega o empreendimento com festa, né? A gente quer participar desse momento do cliente. Boa. Então, e depois, de uma forma individual, junto com a nossa engenharia, o cliente recebe as chaves no momento mais oportuno para ele, agendado. E até hoje, dentro do prazo combinado e estabelecido com ele. Todos os nossos empreendimentos. Acho que essa é uma característica muito elogiada e muito reconhecida pelos próprios clientes da ZP. Show. 16 anos de mercado, 2010, 2026, certo? 25, 15 anos. A ZP existe há mais de 20 anos, né? Tá. Como eu te disse, a gente começou até junto com essa empresa de TI, mas de uma forma muito tímida em função do capital. E a gente conseguiu efetivamente intensificar isso, pode-se colocar aí 15 anos, 16 anos. Né? Show. Nessa pegada então de 15 anos aí, focado no projeto ZP mesmo. Uberlândia, agora São Paulo. Qual é a grande diferença que você vê dessas duas grandes cidades? O que tem mais desafio em uma e mais desafio em outra? E aonde a ZP quer chegar? Você falou que quer expandir mais, mas já tem no plano? Silvinho, São Paulo, agora nós vamos aqui, se puder falar, lógico. Já tem algum caminho já acertado? Bom, falando primeiro do plano. Claro que a gente estuda cidades que são relevantes do ponto de vista de lançamentos e de VGV e principalmente de margem. Boa. Eu acho que esse é um ponto muito sensível em nós, incorporadores. E a nossa margem tem se reduzido significativamente, eu diria assustadoramente. E
sem planejamento. Por conta de custo. O custo ele é um ponto muito relevante, claro, mas por conta de tudo. Como surpresas, por exemplo, claro que envolve custo, mas se você considerar o cartório, eu vou te dar um exemplo simples. O orçamento de um empreendimento nosso para os emolumentos e homologações de tudo aquilo lá era em torno de R$100 mil. Para um empreendimento. Para um empreendimento. O primeiro pagamento agora foi de quase R$500 mil. Caramba. Primeiro. Se eu resolver homologar esse empreendimento em algum banco, se eu fizer o plano empresário, eu tenho que pagar de novo. A hora que eu vou fazer o desligamento disso, tem outras taxas. O que faz com que o aumento disso possa chegar até 2.000%. Caramba. E eu estou falando só de cartório em Minas Gerais. Isso agora, recente. Eu acho que a ZP Empreendimentos foi a primeira em Uberlândia que passou por esse processo. O primeiro empreendimento homologado no cartório com essa diferença de taxa. Então, assim, a mão de obra aumenta, os custos aumentam, às vezes de forma exponencial, e a gente percebe que a renda, o salário do nosso cliente, ele não acompanha na mesma proporção. Então, por isso que a gente tem buscado mercados com melhores margens. A gente estudou cuidadosamente São Paulo, estamos estudando também o sul do país, que é belíssimo, né, e tem empreendimentos pujantes. E eu nem estou falando de Balneário Camboriú, estou falando no entorno, porque acho que Balneário, por diversas razões, a gente nem considerou nesse momento. Mas o sul do país também. E claro que também o norte, a gente sabe que aquela região ali do Mato Grosso está bem quente. Avançada. Então tem diversas áreas no Brasil, acho que a gente pode explorar. Mas o que Uberlândia é bem diferente talvez de São Paulo, tentando resumir de uma forma mais direta, aqui a gente tem que ter muito mais carinho com o cliente, muito mais cuidado, gerar muito mais experiência, permitir com que ele usufrua muito mais do momento de visitar um decorado, de levar um familiar, de assinar o contrato. É muito mais da experiência que ele vive e do carinho que ele quer receber nesse momento. Resumindo em uma palavra, carinho. São Paulo, resumindo, praticidade. Ele quer saber o que aquilo vai gerar de valor na vida dele, o que aquilo vai agregar de fato e de uma forma prática e objetiva, e ele quer ser atendido também de forma prática e objetiva. Se puder assinar digital, melhor ainda. Quer nem tomar café com você. Tipo isso. Aqui toma. Almoça, né? O mineiro, ele tem esse hábito de acolher, né? A gente leva para dentro de casa, né? Vamos fazer um pão de queijo, vamos assar um pão de queijo, vamos fazer um bolo. Vamos jantar lá em casa. Então essa acolhida, né? Eu tenho diversos corretores, amigos, né? Que também viraram os amigos, que já tiveram oportunidade de jantar na minha casa, né? Em São Paulo eu estou fazendo vários amigos também, diversos, mas que é impossível você trazer na sua casa, em São Paulo, pela própria logística do negócio, sabe? A praticidade, porque muitas vezes ele tem que se preparar para um compromisso no dia. E não pode ser o jantar na sua casa, porque ele tem outros compromissos para cumprir. E então lá é praticidade. E como são diferentes os mercados, como que as pessoas valorizam coisas diferentes. Eu acho que o Uberlândia vai evoluir para algo assim no futuro, mas com uma pitada do interior ainda, uma característica ali do tete a tete, sabe, do cuidado, de saber de quem ele está comprando, né? Você é filho de quem? Você sabe que essa pergunta nunca me fizeram em São Paulo? E aqui, até hoje, né? Gente, eu vou para 50 anos. E até hoje me perguntam de quem eu sou filho, né? Em São Paulo, ninguém quer saber. Ele quer saber o que você vai entregar, o que você vai agregar na vida dele, que tipo de garantia que você vai dar para o negócio que você está fazendo. Porque lá, ao contrário daqui, não dá para saber de quem você é filho, né? Eu tô rindo assim porque eu e o Marco Melo,
A gente fala muito isso aqui é tipo aqui, cara. Vai começar um negócio, você é filho de quem? Você tá onde? Eu tô lembrando que quando eu comecei a namorar a minha esposa, já tem 25 anos. Um beijo, meu amor. Aí um amigo do pai dela, começando a namorar, gente, 2 meninos, falou assim, ele é filho de quem? Tipo É uma jogada muito próxima, né? O mineiro em relação ao paulista, né? É aquilo que você falou, foi perfeito. Carinho e praticidade. E aqui acho que a gente tem esse desafio de trazer para o corretor relevância para que ele realmente, voltando àquela pergunta que você falou, né, do corretor. Você mencionou o Marco Melo, que começou com um parceiro e hoje virou um irmão, né, um amigo. E uma pessoa que eu Ele já teve aqui poucas vezes. Mesmo? Teve aqui 3 vezes já. Que bom. Já estava me ajudando a pagar os boletos. Uma pessoa que eu admiro e que eu tenho a honra... Beijo, Marquinhos. Beijo pra você, meu irmão. Que eu tenho a honra de receber na minha casa, né? E a gente falava muito sobre isso, eu e ele, de uma palestra que eu tive do professor Bussarello em São Paulo, que é como gerar fome em quem está sempre saciado, né? E até ele me mandou hoje, né, uma palavra do pastor relacionada a esse assunto. Então acho que os nossos desafios também, enquanto incorporadores, é dar direcionamento e gerar fome em toda essa turma, né? Boa. Ô Wagner, você me fez uma pergunta aqui, cara, que eu vou ter que te fazer. Não tem jeito de escapar. Ela tá aqui, toda hora ela vem. Wagner Pacheco. Qual é o seu sonho? Você sabe que eu acabei de descobrir aqui, né, na sua sala, que o meu novo sonho é conseguir acordar de manhã com todas as minhas mensagens do WhatsApp zeradas. Carol Arantes passou pra nós. Eu acabei de descobrir que esse é o meu mais novo sonho, porque eu confesso pra você que eu tenho muita dificuldade de manter aquilo ali atualizado e responder todo mundo e a tempo e a hora. E, cara, é um desafio enorme pra mim, sabe? É um novo comportamento nosso, né, cara? Mas vamos lá, aprofunda isso aí. Tá muito. Cara, esse é meu sonho, cara. Esse é meu sonho, né? Mas vamos lá. Com a ZP, então. Qual que é o sonho do Wagner com a ZP Empreendimentos? O nosso sonho... Tira um pouquinho o CPF, vai pro CNPJ. O nosso sonho, ele acho que não é diferente do sonho de ninguém. Ele é um sonho de poder simplesmente ser reconhecido pelo que a gente faz, de fato, na essência, né? Acho que eu falei isso com o Marco Melo essa semana. A gente tem todos nós temos essa necessidade do reconhecimento, né? Então, quando você realmente agrega valor na vida de uma pessoa, seja pelo produto, seja pela experiência que ela viveu, seja simplesmente por você ter seguido a cadeia de compra do cliente, a jornada de compra dele, que não é curta e nem pequena, seja simplesmente por você seguir essa cadeia de forma honesta e entregar aquilo que ele esperava. Se a gente ser reconhecido por isso, já é assim um excelente sonho concretizado. E eu tenho diversos outros sonhos também, que seria muito longo eu te explicar aqui, mas um deles passa por a criação de um instituto que vai ajudar as pessoas também que não têm a renda necessária a adquirir imóveis, assim. Mas é um projeto imagino que seja para um longo prazo. Tem diversos sonhos, né? Eu acho que o maior deles eu já vivo, que é ser pai da família Zambon Pacheco, não só a família que minha mulher e meus filhos, mas a minha empresa, né? Acho que é honrar meu pai e minha mãe, honrar a vida que Deus me deu, poder dizer assim que eu sou, com muita alegria, imagem e semelhança de Deus, do meu Criador. Isso acho que é o maior sonho que nós possamos viver aqui, né? Show. Ô Wagner, para a gente ir finalizando, que você tem os seus compromissos e eu te entendo e te agradeço mais uma vez por isso. Qual o recado que você poderia passar agora para aquela pessoa que está
pensando em construir sua casa, ou então pensando em começar um projeto no mundo imobiliário com a construção civil. Mais de 20 anos de mercado, o que você falaria para essas pessoas? Aonde ele se cuidar, o como ele fazer, o que deixar de fazer? Porque, cara, mais de 20 anos você tem aí alguma coisa para poder ensiná-los. A trajetória de uma obra, ela não é simples. E existe algumas estatísticas que, né, elas se misturam um pouco nos números, mas se você considerar um empreendimento que vertical, multifamiliar, ali de 22 mil metros quadrados, ali, considera 60 apartamentos de 3 suítes, passam nesse empreendimento de forma direta mais de 1.000 pessoas trabalhando e de forma indireta mais de 12 mil pessoas no empreendimento. E quando falo de forma direta, mais de 1.000, eu estou considerando o cara que fez aquela janela que vai ser colocada naquele local, o serralheiro que fez aquele portão que vai ser colocado ali, o aplicador do piso, ou a pessoa que rejuntou, e assim, do início até o final do empreendimento. Então é uma cadeia muito longa. E se você ainda não domina, se você ainda não está especialista nisso, toma cuidado. Sugiro você comprar pronto. Talvez você faça o melhor negócio. Porque eu fui um deles. As surpresas que você pode ter no caminho, elas são muitas vezes desagradáveis. Tem um amigo que fala assim, como que você não tem obrite? Eu perguntava para ele, o que é obrite? Fala para mim. Cara, obrite é o seguinte, é queda capilar, é falta de desejo sexual, é sua cabeça... Foi brother, obrite a gente tem todo dia aqui. Então, se você vai se envolver numa obra, certamente você vai ter essa obrite mais cedo ou mais tarde no seu empreendimento. E se você pudesse poupar disso, utilize de quem já faz com maestria, que somos nós. Deixa a gente fazer isso por você. Boa, boa, boa. Wagner, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu vou respeitar os seus horários. A gente poderia ficar aqui falando mais 8 horas que nós temos bagagem para isso, ser muito mais. Assunto tem, né? Assunto tem demais. A gente pode pensar, acabou de vir na mente aqui, da gente fazer depois um bate-papo, eu, você e o Marquinhos, aqui e falar sobre projetos de lançamento, projetos futuros, o que vai acontecer com Uberlândia, o que não vai. Mas para realmente finalizar, mais uma pergunta que eu escuto a todo momento. Ponto de vista Wagner Pacheco. E esse tanto de trem no Uberlândia, onde nós vamos parar? Eu recebo essa pergunta toda hora, cara. É um ponto de preocupação. O mercado de Uberlândia tem se amadurecido, tem se desenvolvido, né? A gente passou por várias fases de verticalização da cidade, né? Aqui é uma cidade que ainda cresce numa taxa latente, talvez uma das poucas cidades que de forma líquida cresça mais de 1% ao ano. Então a demanda ela gera, né? Ela é renovada. E não posso esconder ali a aflição ali com o volume, né, de opções, né, de empreendimentos na cidade, mas acho que faz parte também da curva de maturidade de qualquer mercado. Do crescimento pujante, né? Se você pegar a curva do próprio Gartner, quando ele define ali a estratégia de crescimento de qualquer mercado que tem o seu amadurecimento, ele passa por uma expansão mais árdua e depois uma leve queda até o seu ponto de acomodação. Eu não sou especialista, não sei exatamente onde a gente está, mas se eu pudesse escolher, eu diria que a gente está no ápice do volume de empreendimentos. Eu acho que daqui em diante a gente vai perceber ali uma redução, por mais leve que seja, a gente vai ver isso, essa redução aí dos próximos lançamentos, né? E com essa maturidade no mercado, com essa concorrência, vamos dizer,
a gente tem que ser cada vez mais assertivo e preocupar ainda mais dentro de casa para entregar projetos relevantes. O Mirá, por exemplo. O Mirá é um empreendimento que a gente teve o cuidado de contratar 4 grandes profissionais. Quando você vai fazer sua casa, você vai lá e contrata um arquiteto, né? Sim. A gente contratou 4. Legal. 4 grandes arquitetos do país, um com relevância na região de Goiânia, que é o Alexandre Leite e Associados, outro com relevância em São Paulo, que já fazem os nossos projetos lá, que é a LCVC, que é o Luiz e a Vivi. Outro aqui de Uberlândia, que é o NID, que fez assim um trabalho belíssimo, né, no nosso decorado, em todo o design, vai fazer todo o design da nossa área social. E o Takeda, que ele é muito mais um poeta do que um paisagista, ele trouxe assim um conceito de biofilia aplicada ao empreendimento que nos deixou muito felizes. E a biofilia na construção civil, ela ajuda mais do que isso, mais do que vender, ela ajuda a tratar até pressão arterial. Olha isso, cara. Você está imerso no empreendimento que te abraça, que te acolhe de uma forma verdadeiramente natural com a natureza, aquilo ali trata até pressão arterial. Que massa. Então, esse cuidado que a gente tem na assertividade de escolher os produtos, a gente vai ter que ter ainda mais. Escolher os parceiros, escolher o produto, escolher o local, né? Antes era mais simples a coisa. Bastava a gente olhar os 3 pontos, né? De local, local e local. Agora, muito mais do que isso, a gente tem que... Projeto vende, cara. Projeto vende. Projeto, o parceiro, né? O local. Eu acho que essa assertividade, ela é um dever de casa agora de todos nós incorporadores. A gente tem que ser cada vez mais assertivo no projeto para poder gerar valor real à vida das pessoas, né? Para agregar real valor na vida das pessoas. Eu convido todos vocês a conhecer essa biofilia maravilhosa do Mirá. Comecem pelo nosso decorado e depois se deliciem ali com toda a área de lazer, a área gourmet, entre outras. Wagner, como nós somos um canal atemporal, nós estamos em outubro de 2025. O Mirá foi lançado quando? Nós estamos agora, recentemente. Setembro? Foi final de setembro, início de outubro, alguma coisa assim. Então, talvez essas pessoas vão estar vendo e não vai ter mais Mirá. Olha, muito provavelmente o empreendimento, mesmo que tenha sido vendido, vai ter a oportunidade dele conhecer toda aquela área que vai ser entregue. E assim, eu tenho certeza que através de um convite meu ou de qualquer morador, vocês vão poder conhecer aquilo lá. O convite continua de pé, atemporal. Localização maravilhosa. Eu amo aquele local, né? Aquela localização ali é o ponto charme de Uberlândia. 10 aninhos ali vai estar... Eu adoro. Ali, assim, a gente acredita que vai ser mais um novo polo de verticalização, né? Sim. Tá vindo gente de Goiânia para lá. É uma região que ainda a gente não enfrenta os problemas de trânsito, né? O deslocamento do viaduto, Rondônia, Comédias. Boa. Wagner, últimas palavras para os nossos ouvintes, por gentileza, para a gente finalizar o podcast. Volto das minhas primeiras, né? Volto agradecendo vocês pela audiência, por nos ouvirem, agradecendo a iniciativa. Fiquei feliz de saber todo o seu plano aí com o projeto. Parabéns a todos vocês. E estou me colocando aqui à disposição de clientes e amigos para que possam conhecer um pouco mais dos nossos empreendimentos aqui em São Paulo. Quando eu não puder atendê-los, vocês serão muito bem recebidos na ZP por qualquer ZP feito que lá esteja. Tenho certeza disso. Legal. Estando em São Paulo, vocês também têm a oportunidade de tomar um café conosco no nosso escritório de São Paulo, na Francisco Matarazzo, e que vocês serão recebidos ou por algum ZP feito ou por alguns dos meus sócios lá. Dia 27
Carol vai comigo, eu vou almoçar lá no Fábio. Olha que beleza, hein? Alphaville. Maravilha. Vou me programar. 27 agora. 27 de outubro. Já tem um compromisso. Mas eu vou lá. Mas não vai faltar oportunidade, porque eu tô sempre lá e você também. Não, cara, e eu esqueci. Eu tava lá esse final de semana com a minha esposa e ela... Onde nós vamos? Onde nós vamos? Eu esqueci, cara. E você me passou o contato, Fábio, eu falei com ele, mandou. Eu esqueci, mas dia 27 nós vamos almoçar lá, Carol. Maravilha. Carol vai comigo. E para finalizar, eu acho que é um recado não só para os corretores, que é a maior parte da sua audiência, mas para todas as pessoas que nos ouvem, independente da profissão. A nossa motivação ela tem que ser interna. Não espere ninguém te motivar. Não espere ninguém te enaltecer. E se motive diariamente para que você se mantenha sempre faminto, com vontade. Né? É o desafio, talvez, do século, como gerar fome em quem está sempre saciado. Nós não podemos estar saciados. A gente tem muito valor ainda para agregar à vida das pessoas. E eu acho que esse é o nosso propósito, um propósito divino, porque cada um segue um propósito que Deus nos colocou. Eu tive uma trajetória que mudou totalmente. Eu estava no segmento de TI. Hoje eu estou no segmento que a minha família iniciou, que a minha família conseguiu combater uma maldição que é a fome, que é a escassez. Então, eu entendo que isso é absolutamente um propósito de vida meu. E levar isso para Uberlândia, para São Paulo e outras cidades que a gente vai ter o prazer de levar em breve, assim, é algo que eu entendo como uma missão divina. Boa. Então, eu tento me motivar internamente, individualmente, diariamente. Claro que eu conto assim com a ajuda de todos os meus amigos e principalmente a minha família. A Michela, minha esposa, Lucas e Melissa, meus filhos. Amo vocês de coração. Vocês são a minha base, a minha fonte. Claro que isso faz toda a diferença, mas se eu não me alimentar de Deus, do Senhor e de força diária para levantar e sair, ninguém vai conseguir fazer isso por mim. E eu busco propósitos diariamente na minha vida para me levantar e ser relevante na vida das pessoas. E eu espero que eu já tenha sido relevante na sua vida, quem está ouvindo, e se eu não fui, espero que ainda eu possa ser de alguma forma. E eu acho que isso também faz parte dos nossos propósitos, né? Cara, você acabou de responder um negócio que eu discuto e converso com muita gente. Um deles é o Matheus Percussor, My Broker. Um dia a gente conversando, eu como autônomo e ele como empresário, igual você, igual o Marquinhos, ele falou assim, Silvinho, cara, tem hora que eu fico... tem hora que eu tô sozinho, velho. Tipo assim, ó. Aí ele fez a pergunta, cara, quem motiva o motivador? Você acabou de responder, brother. Deus, brother. É isso aí. Deus. É isso aí. Nó. Vou encontrar com ele hoje, vou comentar isso aí. E essa pegada que eu tive o prazer de escutar da sua boca e do Marquinhos, aquele dia que a gente encontrou lá na ZP, essa parte da pegada de ter fome, né, cara? Como que você sacia quem não tem fome? Cara, isso é muito massa. Isso é muito filosófico, mas é muito real. E como faz isso? Só para você entender o contexto dessa conversa, o mérito é do professor Bussarello, né? Eu introduzi esse assunto para o Marcos através dele, para o Marco. E o contexto da conversa era filhos, tá? Só para você entender. Mas filhos, joga para tudo, velho. Né? Serve para tudo. Mas veja bem, hoje os nossos filhos, eles têm muito mais do que nós tivemos e do que os nossos pais tiveram. Então essa tendência nasceram de numa querer, outra posição. Essa tendência de querer dar para os nossos filhos tudo que eu não tive, isso é muito perigoso. Antes de encerrar, eu quero te contar só mais uma história. Sim. Quem está atrasado é você. A gente estava em uma unidade, um apartamento nosso, atendendo uma cliente que a gente tem muito carinho, que é uma cliente que a gente teve que se reinventar internamente na ZP para conseguir atender os anseios dela. Assim, nossa área de arquitetura fez um esforço para conseguir atender o que ela desejava.
E ela comentou numa situação, na frente do meu filho, que ela tinha acabado de presentear o filho dela com um carro, porque ele tinha passado no vestibular. Meu filho foi embora de casa com 16 anos. E foi para São Paulo e tal. E ela perguntou, e você, ganhou um carro do seu pai quando você passou no vestibular? E aquele momento foi muito importante para mim. Eu tive atenção plena para perceber o que ele ia responder. E ele respondeu assim, numa plenitude que me deixou muito orgulhoso. Falei, não. Mas assim, deixando claro que aquilo não era nenhuma obrigação do pai de mim. Era uma obrigação dele, né? Porque o desejo dele de ter. Então ali eu aprendi que a gente tem que deixar os nossos filhos também terem fome. Porque se a gente sacia eles a todo momento, eles vão ter fome de ir atrás, sabe? Então, esse é só um exemplo, né? Tem outras coisas também que a gente tem que ir tomando cuidado no dia a dia. Então, o contexto dessa questão foi aí o professor, né? E o assunto era os filhos. Mas, como você disse, brilhantemente, serve para todos nós diariamente. Todos nós. Então, tenha fome, meus irmãos. Tenha fome para que você possa ter motivo para sair da sua cama diariamente e se tornar relevante na vida das pessoas. Que aula, papai. Muito obrigado. Obrigado a você, brother. Desculpa aí a demora e obrigado por me aguardar. Valeu demais o tempo. Nem foi tanto tempo assim, mas muito obrigado, Wagner. Obrigado pelas suas palavras, obrigado pela sua aula. Parabéns pela relevância que você tem em Uberlândia e agora está levando para fora. Você como um uberlandino, eu falo que os uberlandinos que fazem Uberlândia e eu como uberlandense, eu tenho só te agradecer. Obrigado por isso, continue fazendo o que você faz, porque você e a ZP são relevantes para o nosso mercado. Isso é importante para mim, porque resvala em mim. Isso é muito importante, eu como corretor profissional, ter pessoas do seu gabarito fazendo o que você faz para que o nosso mundo imobiliário seja importante e relevante também. Obrigado, valeu, até o próximo. Pessoal, chegamos aqui. Wagner Pacheco, ZP Empreendimentos, deu aula de negócio, de vida, de imóveis. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, encaminhe para as pessoas que você acha que vai fazer diferença e ser relevante. Muito obrigado, até o próximo podcast A Moeda Imob. E nós estamos toda quinta-feira às 19 horas no Spotify e no YouTube. Até a próxima, muito obrigado, valeu.